Maria do Rosário e Cláudio estão juntos há quase 25 anos, mas a história dela foi marcada por um matrimônio anterior. Não tínhamos a maturidade necessária, não tínhamos o real entendimento do significado do sacramento do matrimônio. Maria ficou com os 2 filhos pequenos. Depois de um tempo da separação, conheceu Cláudio e assim iniciaram uma segunda união. E foi uma experiência muito gratificante, até que resolvemos assumir de vez a nossa relação. Desde João Paulo II, os outros papas deixaram bem claro, com Bento XVI, Papa Francisco, que esses casais não estão excomungados, não estão expulsos da igreja, não é nada disso. Apenas porque não estão vivendo de acordo com a lei de Cristo com relação ao matrimônio, eles não podem receber os sacramentos, confissão, Eucaristia, mas os documentos da igreja, inclusive o Papa Francisco diz que eles não podem se afastar da igreja, não devem se afastar da igreja. Na exortação Amoris Laetitia, o Papa Francisco diz que, embora a Igreja reconheça que toda a ruptura do vínculo matrimonial é contra a vontade de Deus, está consciente também da fragilidade de muitos filhos. Todas as famílias são frágeis. Algumas são especialmente feridas pela separação, pela divisão, e é muito importante que a Igreja saiba ter olhos misericordiosos, um coração misericordioso, numa lógica de misericórdia pastoral, para acolher estas realidades. O Papa Francisco disse que a Igreja não é uma alfândega, mas é a casa paterna, e por isso deve ter as portas abertas para acolher a todos, inclusive os casais em situações irregulares. Ele deixou claro que este não é o ideal que o Evangelho propõe para o matrimônio e a família, mas disse que a Igreja reconhece que há situações em que o homem e a mulher, por motivos sérios, não podem se separar, como os filhos, por exemplo. Por isso, ele propôs um caminho para ser trilhado com estes casais: acompanhar, discernir e integrar. Cada casal tem uma história própria, particular, que deve ser discernida para ver como continuar esse caminho, né? Que pode significar um voltar atrás, pode significar que não se possa voltar atrás, pode significar que tenha que pode assumir serviços na igreja. Maria e Cláudio logo receberam um convite para o primeiro encontro de casais de segunda união da diocese. Aquele domingo que foi transformação, mudança de vida, tanto para mim quanto para o Cláudio. Acolhimento que foi um marco na vida do casal. Após a acolhida fraterna da igreja, nós fomos inseridos na pastoral familiar. E fizemos muitos trabalhos, participamos, ajudamos a promover outros. Então é assim que nós nos sentimos, esses filhos amados demais. E o mais importante, passaram óleo nas nossas feridas que eram enormes, que eram imensas. Nós temos que buscar um meio para integrá-los na nossa pastoral, na nossa comunidade. O que eles podem fazer? São muitas as questões. E é importante não colocar também num segundo plano, numa segunda condição, numa segunda situação. Porque aí, claro que nós podemos humilhá-los. Essa inserção deles na igreja é recomendada, né, pelos papas. Não haver discriminação, pelo contrário. E hoje, graças a Deus, nós estamos vendo encontros de casais de segunda união. Após 10 anos de trabalho com casais de segunda união, Maria e Cláudio assumiram a coordenação diocesana do setor Casos Especiais da Pastoral Familiar. E continuamos realizando encontros dominicais para casais que vivem a realidade de uma nova união. Chegar nesse ponto de engajamento na igreja foi possível porque a situação deles foi analisada de forma particular. Por isso é importante conhecer a história de cada casal. Perguntar: como foi o seu matrimônio? Como estão os seus filhos hoje? O que a comunidade pensa hoje dessa nova relação que você está vivendo? O que te levou a buscar essa nova relação? Mas a realidade é que muitos casais acabam se afastando da igreja por estarem numa situação irregular. O que muitas vezes as pessoas não sabem é que talvez aquele primeiro casamento não foi válido diante de Deus. Por isso a igreja tem o processo de nulidade matrimonial para estudar esses casos.
Diante dessa possibilidade, Maria foi em busca de uma resposta da igreja para a realidade dela. Eu entrei com meu processo de nulidade. Desde 2015, os processos de nulidade matrimonial estão mais ágeis, graças à contribuição do Papa Francisco, que lançou a Carta Apostólica em forma de motu próprio Mit Iudex Dominus Iesus. O documento trouxe duas grandes mudanças. Primeiro, que uma sentença favorável à nulidade matrimonial torna-se executiva. Não há mais a necessidade de uma confirmação desta sentença em uma instância superior. E a segunda alteração, a segunda novidade, é a criação de um rito chamado rito mais breve. Os processos, então, podem ser feitos em menos tempo, mas dois requisitos são necessários para o rito breve. Primeiro, que a causa, os fatos apresentados, apontem para uma grande evidência de nulidade. E segundo, que as partes estejam de acordo com o pedido da nulidade matrimonial. A Igreja Católica não anula matrimônios. O que existe é uma averiguação se o sacramento de fato aconteceu. Avaliação feita em 3 âmbitos: a existência de impedimentos, os vícios de consentimento e se ele foi celebrado dentro da forma canônica. Geralmente, a maioria dos casos de nulidade vão se dar no segundo âmbito, que é o âmbito dos vícios do consentimento. Por exemplo, falta de vontade, falta de liberdade, falta de maturidade mínima para poder se casar, falta de entendimento do que é o matrimônio. Depois de 8 meses de espera, Maria recebeu a resposta do seu processo. E a minha resposta foi positiva. Foi um momento de muita alegria e de louvar e agradecer a Deus. Desimpedida, Maria pôde então subir ao altar e receber com Cláudio o sacramento do matrimônio. Agora, mais do que nunca, nós queremos ser testemunhos. Nós queremos ser exemplo para que mais e mais casais também busquem resolver a sua situação. Depois de passar por todas as etapas de uma segunda união, o casal segue com a missão na pastoral familiar de acolher os que enfrentam as dores e sofrimentos causados por uma separação. Participar da vida da igreja é bênção. Ser igreja é graça para a nossa caminhada. Tenha coragem e ousadia. Venha caminhar, venha participar da vinha do Senhor. E Jesus, que é o nosso bom pastor, que nos conduz, nos fortaleça a todos na caminhada.